Olá pessoal, e o vídeo de hoje é para falar sobre o universo fascinante da estrutura capilar. A gente vê aqui, né, a parte externa, o nosso fio de cabelo, onde a gente faz os processos de embelezamento, mas para termos um fio de cabelo, a gente precisa entender um pouco do como é que ele se forma. Onde é que nós atuamos quando nós fazemos as transformações químicas, o que é cutícula, o que é córtex, como é que esse universo, né, nos entrega fios de cabelos para que a gente possa processar, para que a gente possa embelezar. Mas antes de seguir com o conteúdo, então você já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque assim o YouTube vai te informar sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Então vamos dar continuidade, sem muita enrolação, seguimos para o nosso conteúdo de hoje. Então vamos entender um pouquinho sobre esse universo aqui da estrutura interna da fibra capilar. Hoje eu vou falar da estrutura externa, cutícula, córtex e medula. Mas para isso vocês precisam entender como é que cada coisa está situada, qual é o papel de cada função aqui. Primeiramente, vamos entender que para se alcançar a estrutura interna do córtex, né, nós precisamos ultrapassar primeiro a camada de barreira, que é a camada cuticular. Então, por isso é muito importante nós mantermos os nossos cabelos cada vez mais com as cutículas seladas, fechadinhas, bem tratadas. Quando eu falo de cutícula selada, fechada, eu não estou dizendo que você vai ter que usar, né, os recursos de escovas ácidas para manter as suas cutículas seladas e fechadas. Nós precisamos manter essa estrutura cuticular, essas camadas cuticulares fechadas, seladas, mas da forma correta, que é através dos tratamentos e não através de recursos de transformações químicas, ok? Quando nós mantemos essas camadas cuticulares seladas, nós geramos uma proteção maior dessa estrutura interna que é o córtex. Porque quando nós formos fazer os processos de transformação, a gente vai ultrapassar essas camadas cuticulares, esses ativos, sejam eles mais alcalinos ou mais ácidos, vão conseguir permear até o córtex, fazendo o que ele tem que fazer, ou descolorir, ou colorir, ou alisar, certo? Então, essa camada cuticular é a nossa camada de proteção e ela se divide em várias outras camadas. Aqui na imagem mostra bem, pessoal, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos cada cutícula dessa, cada cutícula é dividida em 4 camadinhas, como tá mostrando aqui, até de forma colorida, para identificar bem nessa imagem. Então perceba que é uma estrutura muito bem formada, muito fortalecida, para que a gente possa realmente ter cabelos resistentes. E de fato é, né? Porque a gente faz muito procedimento nos cabelos e se tem uma coisa que tem resistência é o cabelo. Só que, assim como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, se você ficar fazendo muitos procedimentos químicos, muitos processos de escovação, de chapinha, essas camadas cuticulares vão começar a se degradar, vão começar a se perder e aí vai começar a ter um espaçamento e essa parte estrutural interna vai começar a ficar cada vez mais exposta. Sendo assim, você vai ter livre acesso a retirar parte dessa formação, dessa cadeia estrutural, deixando às vezes os cabelos o quê? Mais fragilizados, se você não fizer os processos de tratamento para repor da maneira correta tudo aquilo que você está retirando dessa estrutura. Então, nós temos aqui a primeira camada, que é a epicutícula, a exocutícula alfa, a exocutícula beta e a endocutícula. Essas camadas cuticulares fazem parte dessa cadeia, certo? Dessa formação das camadas da cutícula. A
epicutícula, ela é a primeira camada de proteção. Ela é aquele soldado de frente que está ali pronto para proteger os nossos cabelos. E aqui nessa estrutura, na camada da epicutícula, tem um lipídio, tem um ácido graxo muito importante, que é conhecido como o ácido 18-metil-eicosanoico, o 18-meia. Com certeza você já adquiriu algum cosmético, algum ativo que tinha lá na composição 18-meia. E sempre que você encontrar um cosmético que tenha na composição 18-meia, pode adquirir esse produto, porque ele é um ácido graxo, um lipídio muito importante que está aqui, ó, na formação da cadeia das camadas cuticulares. Então, ele vai trazer uma reparação bastante interessante para o nosso cabelo. Então, nós temos também aqui, ó, as células ortocortical, paracortical e mesocortical. Tudo isso aqui faz parte dessa estrutura. Aqui dentro, como mostra na imagem, nós já estamos gerando o quê? O córtex, como tem aqui, ó, córtex. Então, aqui são as cutículas. As cutículas são divididas em outras camadas cuticulares, mas aqui dentro, nessa parte marronzinha, ó, nessa parte marronzinha aqui, nós já temos a construção do córtex, certo? Mas o que é que forma esse córtex? Como é que é formado esse córtex? Então, nós vemos aqui, ó, no começo da imagem, os protofilamentos, a cadeia proteica, os protofilamentos, as protofibrilas, ó, que é tudo como se fosse um emaranhado de teias, são cadeias entrelaçadas, tá? Então, até na imagem, você vê assim, elas meias torcidas. Então, essas protofibrilas formam as microfibrilas, que são proteínas pobres em enxofre, e essa junção forma o quê? As macrofibrilas, ó, formam as macrofibrilas, que é uma matriz de proteína rica em enxofre. E é aí onde a gente começa a interagir quando a gente faz os processos de transformação. E aí nós temos aqui, ó, o complexo membranoso celular, que também é como se fosse aqui, as cutículas são divididas, então aqui dentro também, ó, nós temos uma divisão. É como se fosse um cimentozinho, né? Como se fosse uma liga, como se fosse algo que gera uma aderência, que gera uma colinha. Então é chamado de complexo membranoso celular, que está aqui destacado dentro dessa imagem. Então, pessoal, tudo isso aqui é o que forma a cutícula, o córtex e a medula. Então, cutícula, córtex e medula. A medula não se tem ainda assim, de fato, uma função para ela não se dizem ainda qual é a real função da medula, mas a gente sabe que ela é existente. Mas também tem cabelos que não tem mais medula, tem cabelos que não tem medula, tá? Então nós trabalhamos sempre nessas camadas aqui, da cutícula e do córtex. Então, o que é que eu faço para proteger as minhas cutículas? Qual é a melhor forma que eu posso gerar no dia a dia, oferecer para o meu cliente, que vai me gerar o quê? O cuidado para a minha cutícula. Por quê? Porque a cutícula é fundamental para proteger essa estrutura interna. Então, quando eu faço muitos procedimentos de escova, quando eu faço muitos procedimentos de babyliss, de chapinha, quando eu faço isso com uma frequência muito intensa e não uso protetores térmicos que de fato vão trazer proteção, eu começo a degradar essas camadas cuticulares. Como eu faço essa reparação? Utilizando produtos que vão trazer de volta preenchimento dessas fissuras, dessas camadas cuticulares que foram degradadas,
por exemplo, como ativos, como o 18-meia. Então, eu começo a criar novamente uma película protetora que vai gerar preenchimento dessas fissuras que são degradadas. Então, aí eu começo novamente a dar para o meu cliente uma camada cuticular íntegra novamente. Fazendo isso, nós temos cabelos com mais brilho, com mais vitalidade, com mais maleabilidade, menos frizz. Pode mexer. Menos frizz. Quando você tem camadas cuticulares mais alinhadas, pode ter certeza que a sua raiz vai ter menos inchaço, você vai ter menos frizz, você vai ter um cabelo muito mais alinhado. Você vai ter um cabelo que, se você tiver um nível de curvatura baixa, você não vai ter nem necessidade de estar fazendo o processo de alisamento. Por quê? Porque o próprio tratamento começa a fazer um preenchimento necessário para te manter aí com um cabelo mais bonito, brilhoso e saudável, ok? Então, vocês precisam proteger essa camada externa e repor toda a parte